O Tratado Original sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, conhecido como CFE, foi negociado e assinado em 19 de novembro de 1990, durante os últimos anos da Guerra Fria, e estabeleceu limites abrangentes para as principais categorias e equipamentos militares convencionais dentro do continente euroasiático, objetivando a destruição e inoperância de equipamentos excessivos. Dezenas de nações desejaram trazer maior estabilidade ao velho continente, de membros da OTAN a membros do Pacto de Varsóvia, incluindo a poderosa Rússia. Assinado na era da Perestroika, o tratado, juntamente com o Tratado de Viena e o Tratado de Céus Abertos, constitui uma rede de obrigações e compromissos de controle de armas interligados e que se reforçam mutuamente. Durante a cúpula do Tratado de 1999 em Istambul, os membros do tratado assinaram um acordo conhecido como Tratado de Forças Convencionais Adaptadas na Europa, para atualizar a estrutura do Tratado CFE, para refletir a ruptura do Pacto de Varsóvia e a expansão da OTAN, porque o tratado original não tinha provisão para outros países que aderiram posteriormente à OTAN. O documento original deveria estabelecer um equilíbrio militar seguro na Europa. Após o colapso da URSS e a entrada de alguns dos países do antigo Pacto de Varsóvia na OTAN, os limites estabelecidos pelo acordo perderam sentido e em 1999 foi assinada a nova versão, que foi ratificada pela Rússia, Belarus, Cazaquistão e Ucrânia. Do lado ocidental, o acordo não foi ratificado por ninguém. Por causa deste entrave, a Rússia suspendeu a implementação do tratado em 2007, mas deixou em aberto a opção de voltar a cumpri-lo, se o Ocidente também ratificar e continua a participar do Grupo Consultivo Conjunto do Tratado CFE até 2015. O Tratado das Forças Armadas Europeias é contrário aos interesses de segurança da Rússia, principalmente agora no curso da guerra na Ucrânia. A suspensão de 2007 foi trazida à luz do debate recentemente e restava o parlamento da Rússia decidir formalmente a saída ou permanência no tratado, seguindo o decreto do presidente Vladimir Putin de 10 de maio deste ano, que encerrava a participação de seu país. Foi então que a Duma da Rússia aprovou o decreto de Putin e a nação se retirou formalmente do Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa. O que isso representa nesta altura do conflito na Ucrânia, no avanço da OTAN com mais nações agregadas e a ruína do Tratado New START entre Estados Unidos e Rússia? A mudança marca o fim de uma era para a arquitetura convencional de controle de armas na Europa, que foi cuidadosamente construída ao longo de décadas. A Rússia tentou explicar sua decisão acusando os Estados Unidos e a OTAN de buscar um confronto militar com a Rússia com consequências desastrosas. Os aliados ocidentais rejeitaram esta afirmação. Segundo um alto funcionário do Departamento de Estado americano, as ações da Rússia contrastam com os esforços dos aliados para sustentar o Tratado CFE. Os argumentos russos que tentam justificar a retirada com referência às circunstâncias na Ucrânia ou a adesão finlandesa à OTAN e futuramente à Suécia não são críveis. As autoridades americanas consideram que desde 2007 a Rússia suspendeu sua implementação do Tratado CFE sem uma base legal válida e não estava cumprindo plenamente suas obrigações sob o tratado, mesmo antes dessa suspensão. Sabe-se que o Tratado de Forças Convencionais eliminou a vantagem quantitativa esmagadora da União Soviética em armas não nucleares em toda a Europa. O tratado estabeleceu limites iguais para o número de blindados, veículos blindados de combate, artilharia pesada, aeronaves de combate e helicópteros de ataque que a OTAN e o Pacto de Varsóvia poderiam implantar entre o Oceano Atlântico e os Montes Urais. Como já sabem, o canal sofre algumas restrições e engajamento. Se possível, contribua com o nosso trabalho. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canalaramilitar.gmail.com. O tratado foi projetado para evitar que qualquer aliança reunisse forças para uma ofensiva do tipo Blitzkrieg, como ocorrido na Segunda Grande Guerra, caso a dissuasão falhasse, e para estabelecer um equilíbrio militar na Europa com um nível inferior de armamentos.
Através de medidas de verificação sem precedentes, o tratado resultou na eliminação de mais de 72 mil equipamentos militares. As guerras da Rússia na Chechênia complicaram a cooperação do tratado OTAN e Rússia, porque desde 1994 a Rússia implantou mais equipamento militar pesado no Cáucaso do que o permitido. No entanto, mesmo que as invasões americanas contra nações soberanas no Iraque e Afeganistão não tenham sido na Europa, os Estados Unidos e seus aliados iniciaram uma ampla mobilização industrial bélica para atender à demanda das guerras que ultrapassaram 20 anos, desobedecendo de alguma forma o controle imposto pelo Tratado CFE. Alexander Graeff, do Instituto de Pesquisa para a Paz e Política de Segurança em Hamburgo, observou como o firme aliado da Rússia, Belarus, ainda fazia parte do tratado. A Rússia não participa do tratado CFE há mais de 15 anos, mas para um tratado supostamente morto, os outros 29 membros ainda gastam muita energia em sua implementação, incluindo Bielorrússia. O valor restante do tratado não está nos números, mas na troca de informações e nas inspeções no local. Em dezembro de 2021, 2 meses antes da invasão ilegal em grande escala da Ucrânia pela Rússia, os Estados Unidos e seus aliados trocaram propostas de controle de armas com a Rússia. A Rússia, por sua vez, exigiu que a OTAN não mais destacasse forças nos territórios dos membros que aderiram à aliança depois de 1997 e que a OTAN se abstivesse de novas ampliações. Em resposta, os Estados Unidos e seus aliados instaram a Rússia a voltar a observar o tratado de 33 anos. Tudo indica que levará pelo menos mais 6 meses para a Rússia concluir sua retirada do Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, uma estimativa plausível conferida pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Conhecimento nunca é demais, por isso se inscreva no canal e ative a notificação. E também siga o canal lá no Twitter e no Instagram pelo @AreaMilitarOff.